Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o peso da culpa pós-cirúrgica, que não só comigo aconteceu, mas eu acho que acontece com todo mundo que faz uma cirurgia importante, uma cirurgia que queria muito. Todo mundo, eu acho que não só na esterectomia que eu fiz, todo mundo se sente culpado, arrependido depois de fazer cirurgia. Eu, por exemplo, antes mesmo de fazer, eu já não queria fazer. Porque eu não queria, porque eu achava que eu ia querer ter filhos novamente. E não que isso não tenha me afetado, mas me afetou e muito. Continua me afetando, porque vai fazer 3 meses que eu fiz a cirurgia. Fez 3 meses, né? Fez 3 meses que eu fiz a cirurgia e isso afeta muito o emocional da gente. Por isso que toda cirurgia que a gente tem que fazer, a gente tem que estar preparado emocionalmente, preparado psicologicamente para poder fazer, porque não é fácil, gente, de verdade, o processo não é fácil. Tudo que a gente passa, a gente fica evitando falar sobre o assunto, a gente passa por tanta coisa que a gente fala assim, ai, por que eu fiz isso? E diversas cirurgias, né, devido a dores também que a gente sente, então o emocional fica extremamente abalado. Então se você não trabalhar isso antes, a gente não tem a capacidade de entender o emocional depois. Então fica o arrependimento, fica a culpa de ter feito, fica a culpa que você põe no seu corpo, que você poderia ter feito melhor para não ter que fazer essa cirurgia, entendeu? Você poderia ter procurado outros métodos para não fazer, entendeu? Fica a culpa. Inclusive para mim, porque depois do que eu fiz a cirurgia, eu comecei a ler uns artigos a respeito de gordura. Então eu falei assim, nossa, eu fiquei com esse problema no útero porque eu tinha engordado. E aí eu fiquei me culpando. Se eu não tivesse engordado, eu não tinha problema no útero, eu tava com meu útero aqui. E a maioria das mulheres agem quando tiram o útero com relação à feminilidade. Elas pensam que quando tira o útero, você deixa de ser feminina. Você deixa de ser mulher. Mas na realidade não, você continua sendo mulher, só mais forte. Uma mulher mais forte, porque para passar por isso tudo tem que ser muito forte, viu? Muito forte. Então, gente, é isso, é o sentimento da culpa que eu queria falar para vocês, que pra gente não sentir tudo isso, a gente tem que trabalhar a nossa mente, trabalhar o psicológico, falar com o psicólogo, lidar com isso primeiro, antes do tratamento. Que nem eu, como que foi uma cirurgia muito rápida, urgente, eu não tive tempo de falar com o psicólogo antes para ver se era realmente o que eu deveria ter feito na minha mente. Porque agora eu tô tendo que trabalhar o psicológico agora, então tá sendo um trabalho mais lento para mim. Então às vezes eu paro para pensar, por que eu fiz isso? Mas aí vem a questão dos benefícios, que eu vou falar num outro vídeo para vocês, os benefícios que eu tive na minha saúde depois que eu fiz a esterectomia. Mas deixam para um próximo assunto para vocês, certo? Muito obrigada a todos. Se você gostou do meu vídeo, lembre-se de deixar um like, curtir o meu vídeo, compartilhar com os amigos e comenta aqui. Tchau, tchau.